Qual que é a relação entre racismo, colonização e cristianização? Olha que essa mais uma live para gente para gente conversar. Mas eu penso assim, né, que isso que eu estava falando assim, disso que seriam os bárbaros, como uma autorização a quem poderia ser, inclusive, escravizado, né, dentro dessa lógica. Tem até aquela pergunta que é muito famosa, né, que os bandeirantes, os jesuítas também faziam, que era: tem alma ou não tem alma, né? E essa pergunta buscava de alguma forma, aferir a humanidade, né? Tem alma quem é humano e não tem alma quem é bicho. Então, para deixar de ser bicho e se tornar animal, humano, você tinha que deixar de ser bárbaro e se tornar cristão, deixar de ser selvagem e se tornar civilizado. Então, o projeto civilizatório, ele esteve e está completamente emaranhado, né? Dessa lógica do que conta como civilizado, né? Do que conta como humano, do que conta como gente, né? Então, a gente tem a nossa liderança, Keretu Chapurana, e várias outras comentam do que a gente chama de envolvimento, a contraponto do desenvolvimento. Porque se a gente entende, né, que o cristianismo empresta aí, né, do Platão, por exemplo, essa perspectiva de dois mundos, né, em que o ideal seria o céu e o falho seria aqui, né? E aí essa divisão de real e ideal, de verdadeiro e de falso, ela vai segmentando a própria existência. Então, mente e corpo, razão e emoção. Aquilo, então, para você se desenvolver e evoluir para os céus, você tem que combater a carne, combater o seu corpo, o seu pecado, a tentação. E é dessa lógica que se toma a Terra, se toma a existência aqui como uma passagem, no sentido ruim do termo, né? Como algo que você é forasteiro, que você está brevemente aqui, porque a vida que realmente importa é aquela que vai chegar depois, né? E isso coloca essa vida que a gente está agora numa hierarquia, numa posição inferiorizada nessa hierarquia, e que autoriza muito dessa exploração, né? Desse sublugar que isso tudo ocupa, né? Então, quando a gente pensa as relações entre o racismo, a colonização e a catequização, é de que um não existe sem o outro aqui no nosso território. É justamente esse processo de pensar que alguns merecem o céu, a maioria merece o inferno. Essa ideia do mérito é algo até que eu trago, assim, né, que eu cresci acreditando que milagre era uma coisa muito bonita, muito boa, que era uma coisa maravilhosa. Depois eu fui percebendo que milagre é muito relacionado à exceção, aquilo que é super raro, que acontece muito pontualmente. Então, não é esse tipo, talvez, de cosmogonia que vai ser a mais generosa para a gente pensar, não um sistema em que você vai ser salvo dessa vida que é a terrena e a falha, a fraca, versus essa que é superior, né? Então, você, em vez de se desenvolver e se afastar da Terra, esse envolvimento, né? Que é algo que a gente disse, que para nós a Terra não é um território amaldiçoado pelo pecado, e aquilo que a gente sente não é nosso inimigo, né? A gente não deveria travar esse tipo de batalha contra aquilo que nós somos, né? Então, esse combate também que se cria, de novo essa guerra, né? Você tem que lutar contra essa tentação, essa guerra, e essa tentação é muito em termos de sexualidade, né? Muito voltada para essa dimensão afetivo-sexual da vida, como o grande inimigo, né? Que deve ser derrotado, né? E a gente se derrota nessa luta, porque não tem como, né? Ganhar uma luta contra si mesmo, né? Então, eu penso que essa lógica da supremacia branca, por exemplo, toda a lógica do mérito, né, de que tem humanos que são melhores do que outros, que merecem estar em determinado lugar de privilégio, os outros merecem estar onde estão, que fundamenta toda essa hierarquia que é constitutiva desse pensamento, né? Então, é algo que eu sempre brinco, assim, né, que eu não tenho problema com as coisas serem ficções ou criações, invenções. Elas podem ser uma ferramenta ótima, só que esse tipo de ficção promove a desigualdade, promove o desenvolvimento, promove
o afastamento da gente consigo mesmo, né? E cria esse estado de uma instabilidade absurda, em que você só vai ficar em paz se todo mundo for consonante com a sua perspectiva. Isso é um estado de caos, no sentido ruim do termo, terrível, né?